No coração do sertão nordestino, sob um sol que parece nunca descansar, a fazenda da família Araújo se estende até onde a vista alcança. A paisagem é composta por campos secos, cercas de madeira, bois espalhados e um vento quente que levanta poeira vermelha no ar. Miguel Araújo, um jovem de 24 anos, caminha ao lado do pai, Álvaro Araújo, conhecido por todos como Seu Álvaro. Miguel veste uma camisa clara já um pouco amarrotada e botas ainda novas que parecem não combinar com a poeira do chão. Ao redor deles, peões carregam caixas, conferem animais e discutem preços, enquanto o pai de Miguel observa tudo com orgulho. Seu Álvaro anda com passos firmes, como se cada pedaço daquela terra respondesse apenas à sua presença. Ele aponta para os pastos, para o gado, para os galpões, como quem mostra um reino prestes a ser herdado. Com a voz firme de quem está acostumado a ser obedecido, ele diz que cada cerca, cada cabeça de gado e cada palmo daquela terra são a história da família, e que um dia tudo será de Miguel. O filho força um sorriso discreto, mas por dentro sente o peito se apertar. As palavras do pai soam menos como uma promessa e mais como uma sentença que ele nunca escolheu. Miguel não responde imediatamente, apenas acompanha o pai, fingindo concordar com aquele futuro já decidido. Em sua mente, uma pergunta ecoa de forma insistente, como um segredo que ele não pode admitir em voz alta. E se ele não quiser aquela vida? Enquanto os peões riem e conversam ao longe, a distância entre Miguel e o próprio destino parece crescer, mesmo com o pai ao seu lado apontando orgulhoso para as mesmas terras de sempre. Ao retornar para a casa principal, o calor do lado de fora é substituído por um abafamento diferente, o da formalidade silenciosa da família. A grande mesa de madeira cuidadosamente posta ocupa o centro da sala de refeições. Pratos de comida caseira fumegam, e o cheiro de tempero se espalha pelo ambiente. A família Araújo se reúne para o almoço como faz todos os dias. Na cabeceira, seu Álvaro se senta com a postura rígida de quem está sempre no comando. Ao lado dele, Dona Helena, a mãe de Miguel, serve a comida com gestos suaves, tentando manter uma harmonia que quase nunca é dita em voz alta. Miguel se senta em frente aos pais, observando os dois com um misto de carinho e distância. Ele mexe na comida sem muita fome, distraído, enquanto o rádio ligado no canto da sala transmite notícias do país. Trazendo as últimas notícias do A Brasil voz do rural. apresentador menciona um casal homoafetivo que entrou com um pedido histórico na justiça, buscando o reconhecimento de seus direitos. Antes que a notícia termine, o rosto de seu Álvaro se fecha. Ele solta um suspiro irritado e larga o talher sobre o prato com um gesto controlado, mas claramente impaciente. Em seguida, declara que o mundo desandou, que agora qualquer coisa é considerada normal e que, em breve, farão festa para esse tipo de coisa. As palavras do pai atravessam Miguel como se fossem lâminas. Ele desvia o olhar para o próprio prato, tentando esconder a reação. Os dedos apertam o cabo do garfo com força. Dona Helena lança um olhar rápido para o marido, depois para o filho, como se pudesse sentir a tensão que toma conta da mesa, mas não encontra coragem para intervir. Em voz baixa, quase como um reflexo, Miguel murmura que, no fim das contas, ainda é amor e que cada um sabe da própria vida. A frase, porém, é suficiente para acender a fúria contida de seu Álvaro. O pai pergunta em tom duro o que o filho disse. Miguel engole em seco sem levantar a cabeça e tenta suavizar, dizendo que só quis dizer que as pessoas deviam cuidar da própria vida. Seu Álvaro, então, reafirma a autoridade, lembrando que, enquanto Miguel morar debaixo daquele teto, ouvirá e seguirá o que ele disser. Diz que naquela casa, as coisas são do jeito certo e que esse tipo de modinha não entra. O silêncio cai sobre a mesa, pesado. Dona Helena continua servindo a comida, mas o movimento das mãos denuncia o nervosismo. Miguel abaixa ainda mais o olhar, sentindo-se pequeno, deslocado, como se não houvesse lugar para aquilo que ele realmente é dentro daquela casa. O rádio continua transmitindo notícias, porém, para Miguel, o som se mistura com o próprio coração acelerado e com as palavras do pai ecoando na mente. Mais tarde, já à noite, o quarto de Miguel está quase completamente escuro.
Apenas uma luz fraca que entra pela janela risca o chão de madeira. O ventilador antigo gira devagar, espalhando um ar quente que não alivia o peso no peito. Deitado na cama, ele encara o teto como se ali pudesse encontrar alguma resposta. As frases do pai no almoço continuam se repetindo em sua cabeça, misturadas com anos de silêncios, olhares de desaprovação e a sensação constante de que não pertence àquele mundo. A fazenda tão grande parece para ele cada vez mais estreita. O celular vibra sobre o criado mudo, quebrando o silêncio. Miguel estende a mão e pega o aparelho sem muita vontade. Na tela, uma mensagem de um amigo que se mudou para a capital há algum tempo aparece. O amigo diz que, se Miguel um dia cansar de vez daquela realidade, pode ir para a cidade. Afirma que sempre existe um sofá, um trabalho temporário, alguma chance. Lembra que na capital ninguém o conhece e ninguém o julga, e sugere que ele poderia começar do zero. Miguel relê a mensagem mais de uma vez. As palavras "começar do zero" ficam presas na mente dele, como se acendessem uma pequena chama, onde antes só havia escuridão. Ele pensa na fazenda, no pai, na mesa de almoço, e na forma como o amor ali é condicionado à obediência. Pensa também no que nunca pôde falar em voz alta, na impossibilidade de amar sem esconder quem é. De repente, a distância entre o sertão e a capital, entre o que esperam dele e o que ele deseja, nunca pareceu tão clara. Com as mãos trêmulas, Miguel começa a digitar uma resposta. Escreve que acha que está na hora de ir e pergunta se o amigo ainda tem aquele sofá disponível. Durante alguns instantes ele hesita, olhando para as palavras na tela. O medo e a esperança travam uma batalha silenciosa dentro dele. Por fim, com um toque, envia a mensagem. Ao ver a mensagem ser enviada, Miguel sente algo diferente. O medo continua presente, mas pela primeira vez em muito tempo, há também a sensação de que talvez a vida dele não precise ser apenas a continuação da história do pai. Ele passa alguns minutos encarando o celular, aguardando uma resposta, até que a tela se acende novamente com uma nova mensagem. O amigo responde animado, dizendo que o sofá está lá, que será apertado, mas que vão dar um jeito, que ele não precisa avisar muito antes e que a cidade é grande o suficiente para que recomeços sejam possíveis. Miguel sente o coração acelerar de um jeito diferente, misturando ansiedade e alívio. Nos dias seguintes, Miguel começa, silenciosamente, a se preparar. Guarda documentos importantes em uma pasta, separa algumas roupas que poderiam caber em uma mala discreta, observa horários de ônibus que saem da cidade mais próxima rumo à capital. Ele faz tudo isso com cuidado, para não levantar suspeitas. À mesa, continua ouvindo o pai falar sobre negócios, sobre futuros investimentos, sobre o momento em que Miguel vai assumir tudo aquilo. O jovem responde com frases neutras, evitando discordar abertamente. Enquanto isso, por dentro, o plano ganha forma. Cada detalhe pensado é mais um passo que ele dá em direção a uma vida que ainda não conhece, mas que deseja com intensidade. Em uma tarde específica, depois de acompanhar o pai em outra vistoria pelo gado e pelas cercas, Miguel volta para o quarto com a certeza de que não pode mais adiar. A sensação de sufoco é tão grande que parece física. Ele se olha no espelho, vê o rosto marcado pelo sol do sertão, mas também percebe o cansaço nos olhos, percebe o peso de ter interpretado um papel durante tanto tempo. Ali, diante do próprio reflexo, ele admite para si mesmo, sem nenhuma voz de reprovação em sua cabeça, que não quer aquela vida, que não quer ser apenas o herdeiro do sertão. À noite, ele escolhe um momento em que a casa está mais silenciosa. Os pais já estão recolhidos, os peões descansam, a fazenda parece suspensa no escuro. Miguel abre o guarda-roupa, pega a mala que separou, coloca as roupas, os documentos, um pouco de dinheiro que conseguiu juntar sem chamar atenção. O coração bate forte, mas cada peça colocada na mala é também um pedaço da coragem que ele junta. Ele sabe que, ao cruzar o portão da fazenda, talvez não haja volta. Ao mesmo tempo, também sabe que permanecer ali significa continuar negando a própria verdade. Antes de sair do quarto,
Miguel olha ao redor, como se despedisse silenciosamente do espaço onde cresceu. Passa a mão sobre a cama, sobre a escrivaninha, sobre um objeto qualquer que carregue alguma memória. Depois, apaga a luz e deixa o quarto para trás. Ao caminhar em direção ao lado de fora, ele sente o cheiro da noite sertaneja, o vento quente, os sons distantes da fazenda adormecida. Cada passo é pesado, mas firme. Naquela noite, ele não é mais apenas o filho obediente, o herdeiro programado para assumir a fazenda. Ele é um jovem que decidiu, pela primeira vez, fazer uma escolha inteiramente sua, ainda que cheia de riscos. Ao cruzar a porteira, Miguel lança um último olhar para a casa, parcialmente iluminada à distância. Não há testemunhas para aquela despedida, apenas o próprio coração acelerado e a escuridão à frente. Ele segue em direção ao ponto onde poderá pegar o transporte para a cidade, levando consigo uma mala, alguns sonhos e uma decisão que vai mudar tudo. O sertão fica para trás, e com ele, a vida que os outros escolheram para ele. A capital ainda é um desconhecido, mas naquele instante, o desconhecido parece menos assustador do que continuar preso a um lugar onde ele não pode ser quem é. Ao chegar à capital, Miguel sente que entrou em outro mundo. O barulho constante de buzinas, o fluxo interminável de pessoas apressadas e os prédios altos o fazem se sentir pequeno. A rodoviária é o primeiro choque. Filas, anúncios ecoando pelos alto-falantes, vendedores oferecendo lanches e passagens. Com a mala em uma mão e o celular na outra, ele tenta manter o foco na mensagem do amigo, que prometeu um sofá e um recomeço. O amigo o recebe com um abraço rápido e um sorriso cansado em um pequeno apartamento de kitnet, num prédio simples, com paredes marcadas pelo tempo e móveis improvisados. Para Miguel, aquilo tudo é novo. O espaço é apertado, a cama é dividida, o sofá é curto, o chuveiro é fraco. Mas, pela primeira vez, ele sente que está em um lugar onde ninguém o conhece pelo sobrenome. À noite, deitado em um colchão no chão, ele ouve o barulho distante da cidade e repete para si mesmo que agora a vida é dele, mesmo que ainda não saiba o que fazer com ela. Os primeiros dias são consumidos por tentativas de se encaixar. Miguel imprime currículo simples, adapta um discurso sobre experiência na fazenda para tentar parecer útil em lojas, lanchonetes, mercados. Ele caminha pelas ruas do centro, entra em estabelecimentos, pergunta se estão contratando. A resposta se repete. Precisam de alguém com experiência em atendimento, em caixa, em estoque, em qualquer coisa que não seja cuidar de gado e de cerca. Com o tempo, a quantidade de não começa a pesar mais que a própria mala. O dinheiro que trouxe do sertão vai diminuindo. O amigo, apesar da boa vontade, também tem as próprias contas atrasadas, as dívidas, os problemas. Pequenos atritos surgem, contas de luz, comida dividida, horários diferentes. Miguel percebe que precisa se virar sozinho, e rápido. Ele tenta fazer bicos, carrega caixas em uma feira por um dia, ajuda em uma mudança, cuida de uma barraca por algumas horas. Mas nada é fixo o suficiente para garantir estabilidade. A cidade, que parecia cheia de oportunidades, começa a se mostrar indiferente. Em uma tarde especialmente cansativa, depois de ouvir mais uma recusa, Miguel senta em um banco de praça com a sensação de que não tem saída. Ele olha em volta e vê pessoas de todos os tipos. Gente com pressa, gente rindo, gente brigando ao telefone. Ele tira o celular do bolso, abre o aplicativo de mensagem e pensa em escrever para a mãe. Os dedos chegam a digitar algumas palavras, mas ele apaga. Não quer pedir ajuda, não quer ouvir a voz do pai ao fundo, não quer admitir que está com medo. O tempo passa e a situação se aperta. O amigo, sem jeito, comenta que não vai conseguir manter os dois no apartamento por muito tempo. O clima, que antes era de parceria, agora tem sombra de cobrança. Miguel entende. Ele mesmo se sente culpado por não conseguir contribuir de verdade. Em silêncio, começa a procurar um lugar ainda mais barato para ficar, até que encontra um quarto em um pensionato simples dividido com outras pessoas. O espaço é mínimo,
O colchão é fino, o banheiro é compartilhado, mas é o que cabe no orçamento. Ainda assim, a matemática não fecha. Entre aluguel, transporte, comida e recargas de celular, o dinheiro acaba. A dona do pensionato, acostumada a esse tipo de situação, avisa em tom seco que não pode deixar ele ficar sem pagar. Miguel tenta negociar, pede mais alguns dias, promete que está para conseguir algo. Mas sem garantia, ela mantém a decisão. Em poucos dias, ele se vê novamente diante de uma mala, agora no meio do corredor, sentindo uma mistura de vergonha e desespero. Naquele fim de tarde, o céu começa a ficar pesado, anunciando chuva. Miguel sai do prédio puxando a mala, sem saber ao certo para onde ir. As primeiras gotas caem, rápidas, logo se transformando em uma chuva forte que encharca o asfalto e apaga parte das luzes da cidade em reflexos borrados. Ele tenta se abrigar embaixo de uma marquise estreita, mas sente o frio da água atravessando a camisa. Pega o celular, com a bateria quase no fim, e abre um aplicativo de transporte, sem pensar muito. Não sabe exatamente para onde vai, mas sente que não pode ficar parado ali. Ele pede uma corrida para um ponto qualquer, quase simbólico, talvez um shopping ou uma estação de metrô. O celular demora alguns segundos para processar. A chuva cai cada vez mais forte. Quando a corrida é finalmente aceita, o nome do motorista aparece: Lucas. Miguel segura o aparelho com as mãos trêmulas, mais pelo nervosismo do que pelo frio. Olha em volta, tentando localizar o carro num mar de faróis e buzinas. Aos poucos, um veículo se aproxima, diminuindo a velocidade, até parar perto da calçada onde ele está. Do lado de dentro do carro, Lucas Nascimento também vive seu próprio cansaço. Há horas dirigindo, ele já enfrentou o trânsito, passageiro grosseiro, corridas curtas que mal pagam o combustível. Ainda assim, tenta manter a concentração e uma certa leveza. Quando vê pelo retrovisor o rapaz encharcado se aproximando, carregando uma mala, percebe que ali não é só mais uma corrida. Há algo na forma como Miguel segura a alça, na maneira como olha para o carro que chama a atenção. Miguel entra, fechando a porta com cuidado para não encharcar mais o interior do que já está. O som da chuva batendo no teto e nos vidros enche o espaço. Ele avisa o destino com a voz baixa um pouco rouca. Lucas confirma com um tudo certo tranquilo e começa a dirigir. Por alguns instantes, o silêncio toma conta. Apenas os limpadores de para-brisa cortam a água, abrindo brechas pela qual a cidade aparece em fragmentos de luz e sombra. Conforme o carro avança, um ponto de alagamento obriga Lucas a reduzir a velocidade. Miguel olha para a água acumulada na rua, o coração apertando de um jeito estranho. Lembranças de chuvas fortes no sertão, enchentes raras, mas marcantes vêm à tona. Ele prende a respiração sem perceber. Os dedos se fecham com força sobre a mala. Lucas, atento, nota a tensão. Ele comenta algo simples, uma piada leve sobre a cidade virar piscina em dias de chuva, tentando quebrar o gelo. A tentativa arranca um sorriso breve, quase involuntário de Miguel. Aos poucos, uma conversa tímida começa. Lucas pergunta se ele está voltando do trabalho. Miguel hesita, admite que está procurando emprego. O motorista, acostumado a ouvir histórias de passageiros, puxa o fio da conversa com naturalidade, sem invadir demais. Pergunta de que cidade ele veio, quanto tempo está ali, se já se acostumou com o ritmo da capital. Miguel responde em frases curtas, mas sinceras. Fala que veio de longe, de uma fazenda no interior, que ainda se sente perdido no meio de tantos prédios e pessoas. Lucas comenta que também não nasceu ali, que cresceu em um bairro simples, que a cidade pode ser cruel, mas também pode surpreender, dependendo de quem a gente encontra. A frase fica no ar por alguns segundos, mais carregada do que ele pretendia. Ao chegarem perto do destino, a chuva ainda cai forte. Miguel pega o celular para pagar a corrida, mas uma mensagem de erro aparece. O cartão não passa. Ele tenta outra forma, repete o gesto, o aplicativo insiste em recusar. Um calor de vergonha sobe pelo rosto. Ele explica, atropelando as palavras, que está com problemas,
que pode resolver, que não quer que pareça que está tentando dar um golpe. Como último recurso, menciona a possibilidade de deixar algo de valor, como garantia. Ele tira do pulso um relógio que trouxe do sertão, um dos poucos objetos que ainda carregam o peso da vida antiga. Estende a mão, oferecendo o relógio para Lucas, dizendo que pode ficar com aquilo até que ele consiga pagar. O motorista olha para o relógio, depois para o rosto de Miguel, encharcado, exausto, visivelmente envergonhado. Há um momento de silêncio, uma pequena pausa em que qualquer resposta é possível. Lucas então balança a cabeça em negativa, recusa o relógio com calma e diz que não precisa disso, que não vai ficar com nada de alguém que já está claramente passando por uma fase difícil. Fala que ele pode pagar depois, que a vida já é complicada o bastante, que uma corrida não vai mudar o mundo. Apenas pede uma coisa, que Miguel não desapareça. Que mande uma mensagem quando puder, para combinar de acertar. A generosidade inesperada desmonta Miguel por dentro. Ele sente os olhos arderem, mas segura as lágrimas. Agradece com uma voz quase quebrada. Abre a porta e desce, ainda sob a chuva, levando a mala e uma sensação nova. Há de ter sido tratado com humanidade em um momento em que se sentia invisível. Enquanto caminha para longe, olha discretamente por cima do ombro e vê o carro se afastando, as lanternas vermelhas se perdendo na cortina de água. Lucas segue o caminho pensando mais do que deveria em um passageiro que talvez nunca mais veja. O nome Miguel fica gravado na mente, junto com a imagem daquele relógio estendido e recusado. Para ele, foi apenas um gesto simples, quase instintivo. Mas, sem perceber, aquele gesto acabou de se tornar o primeiro fio que liga duas vidas que até então corriam em paralelo. Naquela noite, quando finalmente chega em casa, em um bairro simples da cidade, Lucas larga as chaves em um móvel perto da porta, tira os tênis cansados e se joga no sofá. A irmã, curiosa, pergunta como foi o dia, faz piadas, tenta arrancar dele alguma história. Ele, distraído, menciona um cara do interior perdido na chuva tentando pagar com relógio. A irmã, com o olhar atento de quem enxerga além, guarda a informação com um sorriso malicioso. Ainda não sabe detalhes, mas algo lhe diz que aquele passageiro não vai ser apenas mais um nome na lista do aplicativo. Enquanto isso, Miguel, em um lugar improvisado para passar a noite, abre o aplicativo de mensagens e escreve um agradecimento simples para o motorista. A mensagem é curta, mas carrega um peso enorme. A gratidão de alguém que foi visto, num momento em que se sentia completamente sozinho. Sem perceber, ao apertar enviar, ele dá o segundo passo em direção a uma história que vai transformar não só o jeito como ele vê a cidade, mas também o jeito como ele vê a si mesmo. Miguel e Lucas passam alguns dias trocando mensagens simples, a princípio apenas para resolver a questão do pagamento da corrida. Miguel pede a chave para transferir o dinheiro, explica que precisa esperar entrar algum valor. Lucas responde sem pressão, às vezes com um comentário bem-humorado sobre o trânsito ou sobre passageiros estranhos. A conversa, que começou como algo puramente prático, aos poucos abre espaço para pequenos detalhes pessoais. Horários de trabalho, o bairro onde cada um está, o tipo de música que gostam de ouvir. Em uma noite, depois de um dia especialmente difícil, Miguel sente vontade de agradecer de verdade. Ele escreve um texto um pouco mais longo do que o normal, dizendo que aquela corrida sob a chuva foi mais que um transporte, que a maneira como Lucas o tratou fez diferença em um momento em que ele se sentia totalmente perdido. Lucas lê a mensagem no intervalo entre uma corrida e outra e, pela primeira vez, sente um aperto diferente no peito ao pensar naquele passageiro. Ele responde com simplicidade, dizendo que todo mundo merece uma chance, que já esteve no lugar de quem não tinha dinheiro para nada, e que, se ele puder ajudar de vez em quando, ajuda. Com o tempo, a conversa evolui para algo mais espontâneo. Uma noite, Miguel comenta que está com dificuldade para dormir, e Lucas, que ainda está dirigindo, responde que a cidade nunca dorme mesmo. Brinca que, se Miguel quiser, pode dar uma volta pela noite da capital para conhecer o lado feio e o lado bonito ao mesmo tempo. A ideia parece absurda à primeira vista, mas Miguel hesita, olha para o teto do quarto apertado
e sente que ficar ali parado também não o leva a lugar nenhum. Ele aceita. Lucas passa para buscá-lo. Quando Miguel entra no carro, a atmosfera é diferente daquela noite de chuva. Não há desespero imediato, apenas um constrangimento leve, típico de quem conhece alguém mais pelas palavras do que pelo rosto. Eles trocam um cumprimento tímido, quase risonho, como se ambos sentissem que aquela saída não é uma corrida comum. Lucas liga o som com um volume baixo, uma playlist de músicas brasileiras que misturam nostalgia e leveza. Em vez de ir direto a um destino, ele começa a dirigir sem pressa, mostrando pontos da cidade que marcaram momentos importantes da sua própria vida. Eles passam por um viaduto sob o qual Lucas costumava jogar bola quando era criança, por uma praça onde ele levava a irmã para andar de bicicleta, por um bairro onde tentou abrir um pequeno negócio que não deu certo. A cada lugar, uma história. Miguel escuta com atenção, rindo em alguns momentos, se emocionando em outros. Em algum ponto sente vontade de compartilhar também. Conta sobre o terreiro seco na fazenda, sobre as noites em que fugia para olhar o céu estrelado, imaginando uma vida em que pudesse ser honesto consigo mesmo, sobre o medo constante de decepcionar o pai. A confiança cresce. Lucas percebe nos intervalos das frases de Miguel algo que ele conhece bem: o peso de esconder uma parte essencial de si. Ele não força o assunto, mas abre uma pequena porta ao comentar que também demorou a se aceitar, que a cidade o ajudou e machucou ao mesmo tempo. Miguel, com o coração acelerado, entende o que não está sendo dito diretamente. Um silêncio confortável se instala por alguns segundos, carregado de compreensão. Nenhum dos dois precisa de rótulos naquele instante. Basta saber que não estão sozinhos na própria pele. Em uma lanchonete de beira de avenida, eles fazem uma pausa. Sentam em uma mesa simples, comendo algo rápido. A conversa escapa para planos de futuro. Miguel fala que, se pudesse, gostaria de estudar história ou trabalhar com educação, que sente falta de livros, de aprender. Lucas diz que sonha em ter o próprio carro quitado, talvez criar um serviço de turismo alternativo, mostrando a cidade por uma perspectiva diferente. Ao ouvir isso, Miguel se oferece para ajudar com organização financeira, planilhas, qualquer coisa que exija o tipo de lógica que ele domina. Lucas ri dizendo que é péssimo com números e que talvez aquele encontro não tenha sido tão aleatório quanto parece. Os encontros se tornam frequentes. Às vezes é apenas uma carona no fim do turno de Lucas, às vezes é um café rápido em um posto de gasolina, em madrugadas de pouco movimento. Miguel passa a ocupar, pouco a pouco, o banco do passageiro com uma naturalidade que antes não tinha. Eles compartilham playlists, brincam com piadas internas, dividem silêncios sem desconforto. Tainá, a irmã de Lucas, percebe pela mudança no humor do irmão. Ele chega em casa com um sorriso diferente, mais leve, menos carregado das frustrações do dia. Quando ela pergunta, ele desconversa, mas não consegue esconder completamente. Um dia, Miguel aparece visivelmente cansado, com olheiras mais profundas do que o normal. Explica que o pensionato está lotado, que o clima lá dentro anda pesado, que as pessoas brigam por coisas pequenas o tempo todo. Lucas, depois de ouvir, faz uma proposta impulsiva, mas sincera. Diz que Miguel pode passar alguns dias na casa dele, até conseguir se estabilizar melhor. Fala que não é um lugar grande, que a mãe e a irmã podem estranhar no início, mas que vale mais a pena ter alguém de confiança por perto do que deixá-lo pulando de canto em canto. Miguel hesita, com medo de ser um peso. Porém, a perspectiva de ter um teto menos instável, ainda que simples, é tentadora demais. Ele aceita com gratidão e certa vergonha. E os dois combinam como será a mudança. No dia marcado, a mala de Miguel parece menor do que nunca, como se a própria vida tivesse sido reduzida a poucas peças de roupa e alguns objetos pessoais. Ao entrar no bairro onde Lucas mora, ele percebe imediatamente a diferença. As casas são simples, mas vivas. Crianças brincam na rua, vizinhos conversam nas calçadas. Há um movimento orgânico que ele nunca viu na fazenda e pouco percebeu no centro da cidade. A mãe de Lucas estranha no começo, mas, ao ouvir que Miguel está sem lugar para ficar,
e que é gente boa, o acolhe com uma gentileza cautelosa. Tainá, por sua vez, observa o novo morador com olhos curiosos. Demora pouco para ela notar os olhares trocados entre os dois. A forma como a voz de Lucas muda de tom quando fala com Miguel. O cuidado exagerado em detalhes como arrumar o sofá, oferecer o melhor copo, dividir a comida. Para alguém acostumado a histórias de romance, aquelas pistas são quase óbvias. A convivência diária intensifica tudo. Miguel ajuda nas tarefas da casa, lava a louça, varre o chão, cuida de pequenas coisas sem que ninguém precise pedir. Em troca, ganha algo que não tinha há muito tempo, uma sensação de pertencimento. À noite, ele e Lucas às vezes ficam sentados à mesa ou na sala apertada, conversando até tarde. Falam sobre família, medos, pequenas alegrias. Em certa noite, a luz acaba por causa de uma queda de energia no bairro. Sem internet, sem televisão, os dois sobem até a laje do prédio para pegar um pouco de ar fresco. Lá em cima, a cidade parece diferente. As luzes dos prédios mais distantes ainda estão acesas, mas as casas ao redor estão mergulhadas em uma penumbra suave. O céu, embora poluído, deixa aparecer algumas poucas estrelas. Miguel se encosta em um muro, olhando para cima. Diz que costumava fazer isso no sertão, que olhar o céu era a única forma de sentir que existia algo além da fazenda. Lucas se aproxima, encosta ao lado, mantendo um espaço respeitoso, mas menor do que manteria com qualquer outra pessoa. Eles conversam sobre o que perderam e o que ganharam ao sair de onde cresceram. Há momentos de silêncio em que apenas respiram, presentes. Em um desses intervalos, Miguel deixa escapar em voz baixa que a cidade assusta, mas que desde que conheceu Lucas, ela parece menos hostil. Lucas sente o coração bater mais rápido, mas tenta manter a voz firme ao responder que sente algo parecido, que de alguma forma Miguel traz calma para um dia a dia que sempre foi agitado e pesado. O clima muda, fica mais denso. Os dois se olham, os rostos mais próximos do que nunca. Não há grandes discursos, apenas uma aproximação lenta, um convite silencioso que ambos entendem. Quando finalmente se beijam, é um gesto suave, cuidadoso, com a hesitação de quem não quer errar, mas a intensidade de quem esperou muito por um momento em que pudesse ser verdadeiro. O beijo não resolve todos os conflitos, não apaga as dívidas, nem os medos, mas marca um antes e um depois na vida dos dois. A partir dali, a relação se torna mais complexa. Dentro da casa, eles ainda precisam medir gestos por respeito à mãe de Lucas e aos limites daquele espaço. No entanto, quando estão sozinhos, seja no carro, seja na laje, os olhares, os toques e as palavras carregam um carinho que vai além da amizade. Ao mesmo tempo, a realidade não deixa de bater à porta. Lucas continua enfrentando jornadas longas como motorista, Miguel ainda não conseguiu um emprego fixo e as contas não param de chegar. É nesse cenário que o passado de Miguel começa a se infiltrar na nova vida que ele está construindo. Ele evita falar do pai, do sobrenome, da fazenda, mas algumas pistas escapam. Um celular ligado a uma conta antiga, um e-mail automatizado, uma notificação de banco, uma foto esquecida na galeria. Lucas percebe que há algo não dito ali. Não se trata apenas de um filho de interior em conflito com a família, mas de alguém que abriu mão de uma estrutura muito maior do que parece. Até aqui, no entanto, ele escolhe confiar no presente sem exigir explicações. Os dias na casa de Lucas passam em um ritmo estranho, meio improvisado, mas cheio de pequenos gestos que, para Miguel, significam mais do que qualquer luxo da fazenda. Eles dividem o café da manhã simples, se esbarram na cozinha apertada, disputam espaço no banheiro. Lucas sai cedo para as corridas. Miguel fica responsável por arrumar a casa, ajudar a mãe de Lucas em algumas coisas e continuar procurando emprego. À noite, quando o motorista volta, cansado, encontra o ambiente um pouco mais organizado, a mesa posta, e um olhar de "estava te esperando", que começa a virar rotina. Tainá observa tudo como se estivesse vendo um dorama BL ao vivo. Repara na forma como o irmão sorri diferente quando Miguel está por perto.
no cuidado exagerado com detalhes bobos, como trocar de camisa antes de se sentar ao lado dele no sofá. Em determinado momento, quando os dois estão distraídos comentando sobre uma série, ela solta em tom de brincadeira que aquilo está com muita cara de drama de romance para ser só amizade. Os dois ficam sem graça, trocam olhares e riem, tentando esconder o rubor que sobe ao rosto. Apesar desse clima doméstico, a realidade não deixa de pressionar. Miguel ainda não conseguiu um trabalho fixo. Alguns bicos aparecem, como ajudar em uma pequena papelaria ou organizar estoque de uma loja por poucos dias, mas nada que se mantenha. Ele se sente culpado por não conseguir contribuir como gostaria, e isso o faz, às vezes, se recolher demais, pensar demais. Lucas percebe essa sombra e tenta sempre que pode lembrar que Miguel já ajuda muito em casa, que a presença dele faz diferença, que não é um peso. As coisas começam a ficar mais delicadas quando o passado de Miguel, que parecia distante, dá sinais de que não está tão longe assim. Certo dia, enquanto ele organiza alguns documentos, uma notificação de banco aparece no celular, ligada a uma conta antiga vinculada à fazenda. Ele rapidamente tenta apagar, mas Lucas vê de relance o nome do pai de Miguel na tela. Não comenta nada na hora, mas aquilo fica martelando na cabeça. Mais tarde, quando está sozinho no carro, decide pesquisar discretamente o sobrenome Araújo, junto com o nome da região de onde Miguel veio. O resultado o surpreende. Ele encontra notícias sobre o fazendeiro Álvaro Araújo, matérias sobre negócios de gado, fotos em eventos regionais. Em uma delas, Miguel aparece ao fundo, mais jovem, ao lado dos pais. De repente, a imagem do rapaz tímido e sem rumo que ele acolheu em casa ganha outra camada. A de alguém que, na verdade, cresceu em meio a recursos, terras e influência. Lucas não entende tudo de imediato, mas o incômodo se instala. Por que Miguel nunca falou claramente sobre isso? O que exatamente ele está fugindo ou escondendo? Em vez de confrontar imediatamente, Lucas guarda a descoberta, tentando organizar os próprios sentimentos. Ao mesmo tempo, o mundo da fazenda também se movimenta. Seu Álvaro, inconformado com o desaparecimento do filho, continua tentando rastrear seus passos. Liga para conhecidos na cidade mais próxima, fala com contatos na capital, insiste em encontrar qualquer pista. Dona Helena, dividida entre o marido e a necessidade de saber se o filho está bem, começa a pressionar por notícias com mais força, mesmo que em tom mais contido. Um ponto de tensão maior surge quando Miguel recebe uma ligação de um número desconhecido. Ao atender, ouve a voz da mãe, trêmula, perguntando se ele está vivo, onde está, se está se cuidando. O coração de Miguel dispara. Ele se afasta para um canto da casa, tenta falar baixo, responde que está bem, que não pode falar muito, que ainda não sabe se vai voltar. Dona Helena, com a voz embargada, diz que o pai está furioso, mas também preocupado, que anda dizendo coisas cada vez mais duras, que a família inteira comenta a fuga. Ela pede no mínimo que ele mande um endereço, um contato, qualquer coisa. Miguel desliga abalado com lágrimas nos olhos. Quando volta para a sala, Lucas percebe o estado em que ele está e pergunta o que aconteceu. Em um primeiro impulso, Miguel diz apenas que foi um problema de família, mas como a emoção é forte demais para ser escondida, ele acaba contando um pouco mais. Admite que o pai descobriu que ele está na capital, que a mãe está no meio do fogo cruzado, que a situação na fazenda deve estar insustentável. Ainda assim, não entra em detalhes sobre o peso do sobrenome, nem sobre o tamanho real dos negócios da família. O clima entre os dois, a partir daí, fica mais tenso. Mesmo sem briga aberta, Lucas oscila entre a vontade de apoiar e o ressentimento por sentir que não sabe a verdade inteira. Miguel, por sua vez, teme que, ao revelar o passado com clareza, seja visto como alguém que está brincando de ser pobre, como se a dor dele valesse menos por ter vindo de um lugar privilegiado. Essa mistura de medo e orgulho o paralisa. Em vez de se abrir, ele se fecha ainda mais. A situação explode em um fim de tarde chuvoso, depois de um dia particularmente pesado para Lucas no trabalho. Um passageiro o tratou com desrespeito, uma corrida longa cancelou no último minuto,
e uma multa de trânsito inesperada apareceu no aplicativo. Ele chega em casa exausto, irritado, com a cabeça cheia. Ao entrar na sala, encontra Miguel mexendo no celular, com uma expressão preocupada. Sobre a mesa, alguns papéis de banco e notificações que, por descuido, ficaram à vista. Lucas reconhece o nome da fazenda, o sobrenome do pai, o banco que costuma lidar com grandes propriedades rurais. A visão desses detalhes, somada ao cansaço e à frustração acumulada, desencadeia algo nele. Ele pergunta, em tom mais duro do que gostaria, quem exatamente Miguel é? Não no sentido de orientação, mas de origem. Quer saber por que, afinal, ele nunca falou com todas as letras que é filho de um fazendeiro importante, que tem um histórico de privilégio que não combina com a imagem de alguém totalmente sem chão. Miguel, pego de surpresa, tenta se explicar. Fala que fugir daquela vida foi a única forma de se sentir vivo, que o dinheiro e as terras nunca vieram acompanhados de amor ou aceitação, que o que ele quer é construir algo próprio, sem depender de um pai que o rejeita por quem ele é. Lucas escuta, mas a mágoa se mistura com uma sensação de ter sido enganado. Ele não duvida da dor de Miguel, mas se sente traído por não ter tido acesso à verdade desde o início. A discussão se intensifica. Palavras que ambos vão se arrepender de ter dito escapam no calor do momento. Lucas acusa Miguel de ter omitido informações importantes, de ter deixado que ele acreditasse em uma versão incompleta da história. Miguel, ferido, responde que nunca quis ser visto como o herdeiro do sertão ali, que só queria ser alguém normal, sem que o passado determinasse tudo. A distância emocional cresce, ainda que estejam na mesma sala pequena. No auge da discussão, Lucas diz que precisa de espaço. Pede que Miguel saia da casa por alguns dias até que ambos consigam pensar com calma. A frase sai mais fria do que ele imagina, mas não volta atrás. Miguel sente o chão sumir. Aquela casa, que representava abrigo, passa a ser um lugar do qual ele é, mais uma vez, convidado a se retirar. Com o peito apertado e os olhos marejados, ele junta suas poucas coisas em silêncio. A mãe de Lucas e Tainá tentam entender o que está acontecendo, mas ele não dá detalhes, apenas diz que é melhor assim por enquanto. Ao sair pela porta, com a mala na mão pela terceira vez desde que deixou a fazenda, Miguel sente uma mistura devastadora de fracasso e perda. A cidade, que antes parecia um pouco mais acolhedora ao lado de Lucas, volta a parecer enorme e indiferente. Ele não sabe se deve voltar para o pensionato, procurar outro canto, ou simplesmente andar até cansar. O que sabe com dolorosa clareza é que o passado que tentou esconder acabou alcançando o presente, e que, enquanto não encarar isso de frente, não haverá lugar seguro para ficar. Miguel caminha sem rumo por algumas quadras, arrastando a mala e o coração. A cada passo, as cenas da discussão com Lucas voltam em fragmentos. O papel com o sobrenome Araújo, o olhar magoado, a frase pedindo um tempo. A cidade, que antes tinha ganhado cor ao lado dele, agora parece lavada em tons de cinza. Ele escolhe um banco qualquer em uma praça simples, deixa a mala encostada no pé e se senta, exausto. O céu começa a escurecer. As luzes dos postes se acendem. E ele sente o mesmo aperto que tinha no sertão, só que agora cercado por prédios em vez de cercas. Depois de algum tempo ali, percebe que não pode ficar sentado para sempre. Pensa na possibilidade de voltar para o antigo pensionato. Mas lembra das regras, dos atrasos, do constrangimento. Lembra também do amigo que o recebeu na chegada à cidade, mas a vergonha de reaparecer quebrado mais uma vez o impede de mandar mensagem. Por um instante, a ideia de voltar para a fazenda cruza sua mente como um relâmpago. Rápida, assustadora, iluminando tudo o que ele estava tentando evitar. Ele pega o celular, abre a conversa com a mãe, fica encarando a tela vazia. Fecha sem digitar nada. Enquanto isso, em outra parte da cidade, Lucas chega em casa carregando um peso diferente do cansaço de um dia cheio. A mãe percebe pelo jeito que ele joga as chaves na mesa, pelo silêncio que traz consigo. Tainá pergunta onde está Miguel,
estranhando o vazio do sofá onde ele costumava estar. Lucas responde curto demais, diz que ele foi embora e encerra o assunto. A irmã, no entanto, não se contenta. Ela sempre prestou atenção demais aos detalhes e sente quase instintivamente que aquele foi embora não é uma decisão simples, mas o resultado de algo que quebrou por dentro. Naquela noite, Lucas tenta dormir, mas o sono não vem. Deitado na cama, ele repassa mentalmente a discussão, a descoberta sobre o passado de Miguel, a sensação de ter sido deixado de fora de uma parte importante da história. Ao mesmo tempo, lembra do rapaz encharcado naquela primeira corrida, do relógio estendido como garantia, da humildade com que ele ajudava em casa, dos pequenos gestos de carinho que não se inventam. Entre o orgulho e a saudade, ele se vê preso em um lugar incômodo, onde nenhuma decisão parece totalmente certa. Miguel, por sua vez, acaba encontrando um quarto barato em um lugar ainda mais improvisado do que o pensionato anterior. O espaço é mal ventilado, o colchão é fino, as paredes têm mofo em alguns cantos. Mas por alguns dias, é um teto. Ele se joga na cama, encara o teto manchado e sente uma exaustão que não é física, é emocional. O corpo está ali, mas a mente está dividida entre dois mundos, o que deixou para trás no sertão e o que aparentemente perdeu na cidade. Nos dias que seguem, a vida insiste em continuar. Miguel retoma a busca por trabalhos temporários, mas agora com ainda menos energia. Faz bicos aqui e ali, carrega caixas, ajuda em limpezas, qualquer coisa que permita pagar ao menos parte do quarto. A cada noite, porém, o silêncio do lugar cutuca um vazio que tem nome e sobrenome. Lucas Nascimento. Ele pega o celular, abre a conversa, rola as mensagens antigas, lê de novo as piadas, as confidências, os áudios trocados tarde da noite. Várias vezes pensa em escrever, pedir desculpas, explicar melhor. Em todas elas, o medo de não ser respondido ou de ser rejeitado faz com que ele desista. Do lado de Lucas, o carro continua sendo o cenário onde ele processa tudo. Entre uma corrida e outra, quando o rádio toca alguma música que costumava ouvir com Miguel, ele automaticamente leva a mão até o painel, como se pudesse abaixar não o volume da música, mas o volume das lembranças. Os passageiros entram e saem, cada um com sua própria história, enquanto ele tenta empurrar a própria para um canto da mente. Mas basta passar por um lugar que eles visitaram juntos, por uma lanchonete onde comeram tarde da noite, para que o peito aperte de novo. A faísca que reacende o conflito vem da fazenda. Um dia, Miguel recebe uma ligação de um número fixo da cidade natal. Ele pensa em ignorar, mas atende. Do outro lado, um antigo funcionário da fazenda, alguém que o viu crescer, fala de forma hesitante. Conta que seu Álvaro anda pior, mais nervoso do que nunca, que vive dizendo que o filho abandonou tudo por causa de ideias erradas, que cogita tomar medidas legais para deixar Miguel de fora de certos negócios, como se quisesse apagá-lo oficialmente da família. Diz também que Dona Helena anda abatida, preocupada, e que há boatos de que o pai pretende ir pessoalmente à capital para resolver isso. A notícia cai sobre Miguel como um peso novo. Ele já tinha decidido abrir mão da herança no coração, mas ouvir que o pai está disposto a cortar laços de forma formal, quase como uma punição, dói de um jeito que ele não esperava. Ao mesmo tempo, a possibilidade de o pai aparecer na cidade, invadindo o espaço que ele lutou para construir, o apavora. Ele imagina o pai descobrindo onde mora, quem são as pessoas ao seu redor, talvez até cruzando com Lucas. A vergonha e o medo se misturam. Por alguns dias, Miguel tenta ignorar o assunto, finge que a ligação foi só mais uma ameaça vazia. Mas uma nova mensagem da mãe, mais longa do que as anteriores, confirma a gravidade da situação. Ela diz que o pai está realmente decidido a ir atrás dele, que falou em colocar tudo nos trilhos de novo, que anda repetindo que filho meu não vai viver vagabundeando em cidade grande e se misturando com gente errada. A expressão gente errada pesa como um ataque direto a tudo que Miguel encontrou de mais certo desde que chegou à capital.
É nesse ponto que ele percebe que não pode mais fugir indefinidamente. Continuar se escondendo significa apenas assistir, à distância, enquanto outras pessoas decidem por ele. Ao mesmo tempo, encarar o pai parece uma tarefa impossível. Ele sabe que não se trata apenas de defender a própria independência financeira, mas também de assumir sem rodeios quem ele é, o que sente e quem decidiu amar. E isso inclui, necessariamente, o nome de Lucas. Em paralelo, a irmã de Lucas, Tainá, começa a se inquietar com o silêncio. Para ela, que sempre viu a aproximação dos dois de fora, é evidente que o que aconteceu entre Miguel e o irmão não foi um simples desentendimento. Em uma noite, ela decide romper o pacto tácito de não falar sobre o assunto. Chega até Lucas na cozinha, enquanto ele mexe em uma panela ou lava a louça, e pergunta sem rodeios se ele realmente acha que fez o certo ao deixar Miguel ir embora daquela forma. Lucas, cansado de parecer forte, solta parte do que está preso. Diz que se sentiu enganado, que não sabia que estava acolhendo em casa o filho de um fazendeiro importante, que odeia a ideia de ser só uma aventura na vida de alguém que pode voltar para uma fazenda a qualquer momento. Tainá ouve tudo com atenção, mas retruca com a franqueza de quem ama, mas não passa pano. Pergunta se, em algum momento, Miguel tratou alguém ali com arrogância, se recusou trabalho, se usou o passado como ameaça ou como desculpa. Lembra que ele lavava louça, varria a casa, ajudava a mãe, ficava acordado esperando Lucas chegar. Diz por fim que, se aquilo foi teatro, é o melhor ator que ela já viu. As palavras atingem Lucas de uma maneira que ele não esperava. Ele percebe que talvez tenha jogado na conta do segredo uma dor que vinha de outro lugar. A insegurança de se achar pouco para alguém com uma origem diferente, o medo de ser abandonado, a raiva de um sistema que sempre o deixou com o que sobrava. Não é que Miguel estivesse certo em esconder, mas ao expulsá-lo, talvez ele tenha, sem querer, repetido um padrão de rejeição que o próprio Miguel já conhecia bem de casa. Esse processo de revisão interna leva tempo, mas planta uma semente. Aos poucos, a pergunta muda de forma na mente de Lucas. Sai de por que ele mentiu e vira por que ele achou que precisava esconder isso de mim. A resposta que começa a surgir é dolorosa. Talvez porque, em algum nível, Miguel não acreditava que seria realmente aceito se chegasse com a verdade inteira. E isso aponta não apenas para o medo de Miguel, mas também para partes do próprio Lucas que ainda não sabem lidar com as diferenças de classe e de origem. Em um fim de tarde, depois de horas dirigindo, Lucas estaciona o carro em um lugar mais calmo e, quase sem planejar, abre a conversa com Miguel no celular. Vê ali a última mensagem não respondida ou o silêncio prolongado. O dedo paira sobre o teclado. Ele escreve uma frase. Apaga. Escreve outra. Apaga de novo. No fundo, sabe que uma mensagem de texto não dará conta de tudo que precisa ser dito, mas também sabe que é precisa de um primeiro passo. Depois de muitos segundos de hesitação, ele envia algo simples, quase cru. Pergunta se Miguel está bem. Miguel, naquele momento, está sentado na cama do quarto apertado, segurando o celular apenas por hábito. Quando vê o nome de Lucas acender na tela, o coração dispara. Ele leva alguns segundos para acreditar que não é alguma notificação antiga. Ao abrir, lê a pergunta simples, mas carregada de tudo o que ficou sem resposta. Os olhos se enchem de lágrimas antes mesmo de pensar no que responder. Ele digita que está tocando a vida como dá, que as coisas estão difíceis, que sente muito por tudo. Fica tentado a mandar um áudio, mas não tem coragem. A conversa que se segue é cuidadosa, cheia de pausas. Nenhum dos dois sabe exatamente como atravessar o abismo que se abriu. Falam de coisas neutras primeiro, como o trabalho, cansaço, o bairro. Aos poucos, as frases ganham peso. Miguel admite que o pai está vindo para a cidade, que talvez tente forçá-lo a voltar, que está com medo. Lucas lê e sente um misto de raiva e proteção. A ideia de um homem autoritário vindo de longe para corrigir a vida de Miguel mexe com algo profundo dentro dele.
Miguel respira fundo várias vezes antes de responder à mensagem de Lucas. O simples "você está bem?" parece abrir uma fissura em tudo o que ele vinha tentando manter enterrado. As mãos tremem enquanto ele digita que está se virando como pode, que a situação não está fácil e que sente muito pelo que aconteceu entre eles. Apaga, reescreve, tenta achar um equilíbrio entre pedir desculpas e não implorar. No fim, manda uma mensagem simples, honesta, sem floreios, admitindo que tem medo tanto do pai quanto de encarar o que sente por Lucas de frente. Do outro lado da tela, dentro do carro estacionado, Lucas lê cada palavra com atenção. Ele sente a culpa crescer, misturada a um alívio estranho por saber que Miguel ainda está ali, ainda responde, ainda se importa. Por alguns instantes pensa em pedir para se encontrarem na mesma hora, mas lembra que não é apenas uma briga de casal para resolver em um único abraço. Há um pai vindo do sertão, uma família cheia de expectativas, uma história inteira que Miguel precisa encarar. Mesmo assim, ele escreve que se Miguel precisar de ajuda, não precisa enfrentar tudo sozinho. Os dias seguintes ficam carregados por uma expectativa silenciosa. Miguel começa a perceber sinais concretos de que o pai realmente chegou à cidade. Um conhecido manda mensagem dizendo ter visto Álvaro Araújo em um hotel central, acompanhado de um advogado. Outro comenta que o viu perguntando sobre endereços e listas de moradores de uma certa região. Cada nova informação aperta ainda mais o cerco na mente de Miguel, como se o sertão tivesse estendido braços de concreto até a capital. Ele sabe que não pode ficar eternamente escondido em um quarto barato. Então, resolve fazer aquilo que vinha evitando desde que saiu da fazenda: marcar um encontro com a mãe. Manda uma mensagem dizendo que pode vê-la em um lugar público, movimentado, onde se sinta menos vulnerável. Ela aceita de imediato, com uma urgência que transparece mesmo pelas letras na tela. Combinam de se encontrar em uma praça próxima a um grande terminal, em um horário de tarde. No dia marcado, Miguel chega antes, de mãos suadas e coração acelerado. Ao ver a mãe se aproximando, mais magra, com olheiras e um olhar que mistura alívio e dor, sente um nó na garganta. Ela o abraça com força, como se quisesse compensar todos os meses de ausência em poucos segundos. Quando se sentam em um banco, a conversa começa com perguntas sobre saúde, alimentação, onde ele está dormindo. Aos poucos, porém, inevitavelmente, o nome de Álvaro surge no meio das frases. Dona Helena conta que o marido está disposto a tudo para trazer Miguel de volta, que falou em cortar seu nome de documentos, em mudar registros, em colocar a casa em ordem. Fala também do veneno nas palavras dele quando se refere à vida que imagina que o filho está levando, carregada de preconceito, como se qualquer desvio do que considera normal fosse uma afronta pessoal. Miguel escuta tudo em silêncio, sentindo ora raiva, ora vontade de chorar, ora um cansaço tão grande que dá vontade de se deitar ali mesmo, no meio da praça. Quando finalmente fala, não é para se justificar, mas para afirmar algo que nunca conseguiu dizer na casa da fazenda: que não vai voltar para aquele tipo de vida, nem que lhe ofereçam todas as cabeças de gado do mundo, que prefere lutar por um quarto apertado e um trabalho simples do que viver como um estranho dentro da própria família. E pela primeira vez em voz alta, ele deixa escapar que ama um homem, que tentou construir algo verdadeiro com alguém na cidade, e que não vai mais fingir que esse lado dele não existe. A mãe fica em silêncio por alguns segundos, absorvendo a confissão. O choque é visível, mas, por baixo da surpresa, existe um amor que não desapareceu. Ela não tem todas as respostas, não sabe como enfrentar o marido, não sabe como encaixar tudo isso na própria fé e nas próprias crenças, mas sabe que prefere um filho vivo e sincero a um filho obediente e destruído por dentro. Com a voz embargada, diz que não tem o direito de exigir que ele seja alguém que não é. Pede apenas que ele seja cuidadoso, que não se coloque em perigo, e promete que do jeito que conseguir, vai estar do lado dele. Enquanto essa conversa acontece, Álvaro se movimenta. Ao descobrir que a esposa encontrou Miguel sem lhe avisar, sente-se traído. A raiva o empurra ainda mais longe. Ele consegue,
através de conhecidos e de um pouco de dinheiro, rastrear alguns lugares onde o filho passou, perguntas em recepções de pensões, mostra fotos, insiste. Em determinada altura, alguém comenta o nome de um motorista de aplicativo que estava sempre com ele. É o bastante para acender um novo alvo na mente dele. Sem que Miguel saiba, o pai começa a cruzar duas trilhas, a da vida antiga e a da vida nova. Liga para lugares, pergunta por Lucas, segue indícios. Até que, em uma noite, o inevitável acontece. Miguel e Lucas combinam de se encontrar discretamente em um local neutro para conversar pessoalmente depois da troca de mensagens. Escolhem uma praça não muito longe do bairro de Lucas, em um horário em que o movimento é moderado. O plano é simples: olhar um nos olhos, tentar se explicar, decidir se ainda existe um nós possível. Miguel chega primeiro, com o peito apertado. Lucas aparece alguns minutos depois, com o rosto cansado, mas com uma suavidade no olhar que não tinha no dia da discussão. O primeiro momento é constrangedor, cheio de silêncios, mãos que não sabem onde ficar, olhares que se desviam. Aos poucos, as palavras começam a sair. Miguel admite o medo de ser visto apenas como o herdeiro. Fala sobre o pai, sobre a ameaça de corte, sobre o encontro com a mãe. Lucas confessa o próprio medo de ser descartado, a sensação de inferioridade, o orgulho ferido que o fez reagir duro demais. A conversa vai aquecendo, tirando camadas de mal-entendidos, até que os dois começam a encontrar pontos em comum na dor, em vez de usá-la como arma. Ainda não há perdão total, nem solução pronta. Mas há, pela primeira vez, um terreno em que os dois estão do mesmo lado, olhando para o problema, em vez de um para o outro como inimigos. É exatamente nesse momento frágil e precioso que uma presença inesperada surge. Álvaro Araújo, informado por uma cadeia improvável de notícias, chega à praça. Ele não vem sozinho. Traz consigo o peso do sertão inteiro nos ombros, o olhar duro de quem está acostumado a mandar e uma convicção de que está salvando o filho de uma vida que considera errada. Ao avistar Miguel ao lado de Lucas, a cena que ele tanto temia, imaginava, ganha forma diante dos olhos. A reação é imediata. O rosto enrubesce, os passos aceleram, a voz rasga o ar, chamando o nome do filho em um tom que mistura ordem, cobrança e ameaça. O corpo de Miguel entra em alerta. Em questão de segundos, ele volta a se sentir como o rapaz sentado à mesa da fazenda, engolindo palavras para não acender a fúria do pai. A diferença é que agora, atrás dele, não há apenas paredes da casa, mas toda uma cidade. E à frente não existe mais a necessidade de obedecer cegamente. Lucas, ao perceber a situação, se levanta, instintivamente se colocando um pouco ao lado de Miguel, como quem quer estar junto, mas sem falar por ele. O confronto que se segue é o ponto de ebulição de tudo o que a história veio construindo. Álvaro não perde tempo com formalidades. Acusa Miguel de ingratidão, de destruir o próprio futuro, de envergonhar a família. Aponta Lucas como má influência, gente que se aproveita, caricaturas prontas que ele usa para não precisar enxergar complexidade em nada. Miguel tenta responder, mas o pai o atropela, como sempre fez. Até que em um momento de coragem que ele mesmo não sabia que tinha, o filho eleva o tom. Ele diz em voz firme que não é mais criança, que a vida que o pai planejou nunca foi realmente a dele, que o problema não é a cidade, nem Lucas, nem o modo como ele ama, mas o fato de que sempre foi tratado como peça de um jogo, e não como pessoa. As palavras saem tremendo, mas saem. Cada frase é uma porta que se fecha para trás. A porta da obediência cega, da culpa herdada, do medo de existir. Dona Helena, que veio atrás do marido com medo do que poderia acontecer, observa a cena com lágrimas nos olhos, dividida entre a dor e o orgulho. Lucas, por sua vez, resiste à tentação de se colocar no centro da briga. Ele entende que aquele momento é, antes de tudo, entre pai e filho. Ainda assim, quando Álvaro o insulta diretamente, diminuindo seu trabalho, sua origem, sua dignidade, ele se posiciona, com calma, diz que não precisa da aprovação de ninguém para ser quem é,
que trabalha duro, que não se esconde atrás de sobrenome ou de terra, e que, se Miguel estiver com ele, será por escolha, não por falta de opção. A firmeza tranquila de Lucas contrasta com o autoritarismo inflamado de Álvaro. O desfecho dessa cena não é limpo nem confortável. Álvaro não se transforma milagrosamente em um pai amoroso. Ele sai dali ferido no orgulho, ainda contrário a tudo, deixando claro que vai levar adiante a ideia de cortar o filho da herança. Mas ao fazer isso, também deixa claro algo que Miguel já vinha percebendo: que o amor que o pai oferece sempre veio condicionado à obediência e que o preço para mantê-lo seria abrir mão de si mesmo. Pela primeira vez, essa relação se revela com todas as letras, sem máscaras. Quando o pai se afasta acompanhado da mãe, que ainda encontra um jeito de ao passar apertar a mão do filho por um segundo a mais, como quem diz, eu te vejo, o silêncio volta à praça. Miguel está tremendo, não só pelo medo, mas também pela descarga de tudo o que segurou por tantos anos. Lucas se aproxima devagar, sem invadir o espaço. Pergunta se ele está bem, mas sabe que a resposta é, ao mesmo tempo, não, e pela primeira vez, talvez sim. É nesse terreno devastado, mas mais verdadeiro do que nunca, que os dois têm a chance de decidir o que construir. O próximo passo não é fácil. Envolve abrir mão oficialmente de um passado, assumir as consequências de escolhas feitas em nome da própria verdade e principalmente entender que amor, dali em diante, não pode ser mais algo que se vive às escondidas, nem na fazenda, nem na cidade, nem dentro de casa. A história caminha, então, para um ato final em que o foco deixa de ser apenas o confronto com o pai e se volta para a construção concreta de um novo lar, um novo futuro e uma nova forma de pertencer. Depois do confronto na praça, a cidade parece mais silenciosa do que nunca para Miguel. O corpo ainda treme, a voz falha de vez em quando, como se cada palavra dita ao pai tivesse deixado um arranhão na garganta. Ele e Lucas ficam algum tempo ali, sentados no banco, respirando em intervalos irregulares. Ninguém fala muito. Há um tipo de silêncio que não é vazio. É apenas o espaço necessário para o coração entender o que acabou de acontecer. Quando finalmente consegue organizar um pouco os pensamentos, Miguel sente pela primeira vez que não há mais nada escondido. O pai sabe, a mãe sabe, Lucas sabe, e ele mesmo não consegue mais fingir que é outra pessoa. Dói, mas é um tipo de dor que vem acompanhado de alívio. Não existe mais a ameaça de, quando descobrirem, porque já descobriram. O que resta agora é escolher o que fazer com as ruínas do que foi quebrado e com o terreno novo que se abriu. Lucas, percebendo que o choque ainda é grande, sugere que os dois saiam dali. Ele não insiste para que Miguel volte imediatamente para a casa dele, não força um "vamos voltar ao que era", porque sabe que nada será como antes. Em vez disso, oferece um caminho intermediário. Fala sobre um café simples ali perto, onde podem comer alguma coisa, beber algo quente e pensar com mais calma. Miguel aceita, mais por confiar em quem o convida do que por vontade de qualquer outra coisa. No café, o clima é quase surreal. Pessoas entram e saem, conversam sobre assuntos triviais, enquanto na mesa deles o assunto é corte de laços, família, futuro, amor e medo. Miguel admite que provavelmente será mesmo retirado de documentos, negócios, heranças. Diz que dói ser descartado assim, mas também reconhece que na prática já vinha vivendo longe daquele mundo fazia tempo. Lucas escuta e devolve uma perspectiva que Miguel ainda não tinha conseguido enxergar. Ele lembra que aquilo que está sendo tirado é, em grande parte, o que sempre foi usado como corrente para prendê-lo. Aos poucos, a conversa vai se deslocando do "o que eu perdi" para o que eu posso construir agora. Lucas fala sobre o plano antigo de criar um pequeno serviço de turismo alternativo, usando o carro para mostrar a cidade de um jeito diferente, talvez até ligar, um dia, capital e interior. Miguel, por sua vez, menciona o desejo de estudar, de voltar a ter contato com livros, de talvez trabalhar com educação, reforço escolar ou algo parecido.
Pela primeira vez, eles começam a traçar um futuro que não passa nem pela fazenda, nem por uma vida de improviso eterno, mas por algo mais sólido, ainda que pequeno. Não é uma decisão rápida. Durante semanas, eles avançam e recuam, tanto emocionalmente quanto na prática. Miguel volta a ficar alguns dias no quarto barato, outros na casa de Lucas, até que, em um momento de sinceridade, percebem que o vai e vem só prolonga a dor. Eles sentam, conversam e, com todas as feridas ainda recentes, decidem tentar novamente, mas agora de um jeito diferente. Não mais como alguém acolhendo um desconhecido sem passado, e sim como dois adultos que conhecem as sombras um do outro e escolhem, mesmo assim, dividir o mesmo teto. Com a decisão tomada, Miguel organiza de vez o quarto improvisado e volta para a casa de Lucas, desta vez sem se apresentar como hóspede temporário, mas como alguém que faz parte da rotina. A mãe de Lucas o recebe com um sorriso tímido, porém mais seguro do que antes. Ela não tem todas as respostas, assim como Dona Helena no interior, mas o tempo fez o olhar dela se acostumar ao fato de que o filho parece melhor, mais leve, quando Miguel está por perto. Tainá, como sempre, enxerga o momento como o retorno do protagonista e faz questão de celebrar com um exagero carinhoso, ainda que com piadas para quebrar o clima tenso. Paralelamente, o rompimento com a fazenda começa a se formalizar. Um documento chega, confirmando que o nome de Miguel será retirado de determinados registros. Ele lê cada linha com um misto de dor e libertação. Lucas o acompanha nesse processo, não para resolver por ele, mas para estar do lado, oferecendo um ombro, uma mão, um café forte quando as letras parecem se embaralhar. Ao assinar o que precisa ser assinado, Miguel sente que está, ao mesmo tempo, encerrando um livro pesado demais e abrindo as primeiras páginas de outro. Com o tempo, o foco da vida dele se desloca de sobreviver à tempestade para organizar o dia a dia. Miguel consegue um trabalho em um pequeno cursinho de bairro, ajudando alunos com reforço em história e geografia. Não é um salário alto, mas é o suficiente para começar a contribuir de forma mais concreta com as contas da casa. Lucas, motivado pela nova fase, se organiza melhor financeiramente, ajusta rotas, escolhe horários mais estratégicos e começa a juntar dinheiro com um objetivo claro: ter o carro totalmente quitado e um dia, talvez trocar por um veículo mais adequado para turismo. À medida que a rotina se estabiliza, a relação deles também encontra um ritmo próprio. Há dias de cansaço extremo, de discussões por coisas pequenas, de medo do futuro. Mas há também cafés compartilhados de manhã cedo, risadas bobas à noite, planos rabiscados em folhas de papel, sonhos que vão ficando menos abstratos. O amor deixa de ser um evento dramático, de praça e grito, e passa a ser algo que se manifesta na louça lavada sem que o outro peça, na mensagem enviada para avisar que chegou bem, na forma como cada um aprende a respeitar o espaço e o tempo do outro. De vez em quando, o sertão ainda volta na forma de uma ligação da mãe, de uma notícia distante sobre a fazenda, de uma lembrança que pega Miguel desprevenido quando ele sente o cheiro de terra molhada depois da chuva na cidade. Nesses momentos ele sente um aperto, mas já não é mais aquele nó que o paralisa. É mais uma saudade misturada com a certeza de que fez o que precisava fazer. Ele entende que não precisa odiar para poder ir embora. Pode apenas aceitar que aquela parte da vida teve um fim diferente do que os outros esperavam. Em uma dessas noites de chuva na cidade, muito tempo depois da primeira corrida, Miguel e Lucas se veem novamente dentro do carro, parados em algum lugar alto de onde se pode ver as luzes se espalhando até o horizonte. A tempestade, dessa vez, não traz desespero, apenas um fundo sonoro para a conversa. Eles lembram de como tudo começou: o relógio oferecido, a recusa, o sofá improvisado, a discussão, a praça, o pai, a escolha. Miguel, olhando as gotas escorrendo pelo vidro, percebe que, apesar de tudo, está exatamente onde queria estar. Em uma vida pequena, talvez, mas que é dele. Lucas, por sua vez, percebe que aquele rapaz que apareceu na chuva um dia não foi um desvio na sua trajetória, mas o ponto em que o caminho começou a fazer sentido.
Ele não passou a ser rico, não virou dono de empresa, não ganhou nenhum tipo de privilégio. Ganhou, no entanto, algo que o dinheiro do fazendeiro nunca poderia comprar. Alguém que o enxerga por inteiro e escolhe ficar. Essa consciência, tranquila e sem alarde, se instala como uma certeza silenciosa.